Olá! Esse é o canal do Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo a respeito do mercado de trabalho para ajudar outros brasileiros em suas jornadas profissionais aqui na Alemanha. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre salário. Vou começar explicando um pouco como é que funciona o salário mínimo aqui na Alemanha, quanto é, quem é que ganha esse tipo de salário e também vou fazer uma comparação desse valor com o salário de outras profissões aqui na Alemanha antes e depois da dedução dos impostos, para que você saiba exatamente quanto é que pode esperar no seu bolso no final do mês. Para começar, eu queria falar um pouco a respeito do salário mínimo aqui na Alemanha, que inclusive é uma prática bem recente. A lei do salário mínimo, que em alemão se chama de Mindestlohngesetz, faz parte de um pacote de medidas do governo que entrou em vigor em 14 de agosto de 2014 e tem então o objetivo de regulamentar o salário mínimo aqui no país, que por sinal foi implementado então no ano seguinte, no dia 1º de janeiro de 2015 e vem sendo praticado desde então. Existe uma comissão independente chamada de Mindestlohnkommission, que significa literalmente a comissão do salário mínimo, e é composta por representantes da Associação dos Empregadores, do sindicato e também uma série de especialistas. Esses profissionais fazem então análises de tendências, de mudanças que aconteceram no país, da taxa de inflação, do impacto que o salário mínimo teve no mercado de trabalho de maneira geral. E a cada 2 anos, essa comissão então emite um relatório com todas essas informações e também com a recomendação do reajuste do salário mínimo. Por isso que lá em 2015, quando a prática do salário mínimo iniciou, o valor era de 8,50 euros por hora trabalhada. E no ano passado, em outubro, quando aconteceu o último reajuste, esse valor chegou a 12 euros por hora trabalhada. Esse valor mínimo por hora de trabalho foi instituído principalmente por 2 motivos. Primeiro, para assegurar que os trabalhadores sejam remunerados de maneira justa, mas também para assegurar que o governo tenha dinheiro suficiente para manter as suas contas em dia através da arrecadação de impostos. Afinal de contas, quem recebe salário, mesmo que o salário mínimo, também paga imposto na Alemanha. Bom, como eu disse, a ideia do salário mínimo é justamente evitar que os trabalhadores sejam explorados. Portanto, a ideia é que todo mundo que exerce uma atividade remunerada na Alemanha e que seja maior de idade, ou seja, tenha mais do que 18 anos, receba pelo menos esses 12 euros por hora de trabalho. Apesar disso, existem algumas exceções. Claro, afinal de contas, estamos na Alemanha. Uma delas é, por exemplo, quem faz Ausbildung. Esses profissionais aprendem um ofício dividindo o seu tempo de treinamento entre o aprendizado teórico em uma escola e também uma parte prática que é realizada em uma instituição, em uma empresa, em um escritório, enfim, isso depende também do tipo do Ausbildung que a pessoa está fazendo. Essa parte prática que é realizada dentro de uma empresa é um trabalho. O profissional realiza ali uma série de atividades relacionadas com a profissão que ele ou ela está aprendendo e, portanto, caracteriza um trabalho, uma atividade que deve ser remunerada. No entanto, o Ausbildung, infelizmente, é um desses casos em que nem sempre paga o salário mínimo. Eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu explico com um pouco mais de detalhes como é que funciona o Ausbildung, vou deixar nos cards aqui em cima, caso você queira conferir. Além disso, estagiários também nem sempre recebem o salário mínimo. Isso depende um pouco de que tipo de estágio eles estão realizando, se é um estágio obrigatório ou se é um estágio voluntário, e o tempo de duração do estágio também tem um impacto nessa questão do salário. Mas então, quem é que recebe o salário mínimo aqui na Alemanha? Via de regra, profissionais que atuam em áreas que não exigem alguma qualificação muito complexa, principalmente na área de serviços, né? Então, por exemplo, garçonete, atendente de loja, esse tipo de coisa. Ou ainda, quem trabalha no formato mini job, que é aquela modalidade de trabalho aqui na Alemanha que trabalha menos horas por semana, né? Porque existe um limite de ganhos que você
você pode ter aqui na Alemanha quando trabalha com mini job. Também tem outro vídeo aqui no canal onde eu explico essa prática com um pouco mais de detalhes, vai estar aqui em cima também. Mas independente do tipo do mini job que você realiza, essa prática do salário mínimo precisa ser respeitada. Então, o menor salário que um mini jobber recebe aqui na Alemanha é pelo menos esses 12 euros por hora trabalhada em 2023, já que nos próximos anos teremos um reajuste. Ou seja, isso não significa que você vai se mudar para a Alemanha e vai precisar trabalhar por um salário mínimo. Isso depende, obviamente, da sua formação, da quantidade de experiência profissional que você já tem e principalmente da sua área de atuação. Um engenheiro de software, um farmacêutico, alguém que trabalha na área de marketing, todos esses profissionais recebem salários que são muito superiores ao salário mínimo, que é de 12 euros por hora, então. Inclusive, eu vou mostrar agora uma fonte bem legal que você pode utilizar para pesquisar as médias salariais da sua profissão em todos os estados aqui da Alemanha, para que a gente consiga fazer um comparativo entre esses salários por hora de trabalho e também quanto é que sobra depois da dedução dos impostos, já que isso é importante também. Esse aqui é o Atlas dos Salários, que é uma funcionalidade disponibilizada diretamente no site da Agência Federal do Trabalho aqui na Alemanha. Aqui você encontra médias salariais de inúmeras profissões em múltiplos estados da Alemanha. A gente sabe que existem diferenças salariais entre regiões, um pouco por conta do custo de vida, mas também é um dos resquícios aí da época em que a Alemanha ficou dividida. Então, realmente, existe um pequeno disparate salarial quando a gente compara o leste da Alemanha com a região oeste. Por isso, é legal utilizar bancos de dados assim oficiais para que você consiga ter uma noção realista do que é que se aplica para a sua profissão especificamente. Então, ao longo do vídeo, eu falei sobre alguns profissionais, né? Falei sobre engenheiro de software, falei sobre farmacêutico, auxiliar administrativo, enfim. O que eu queria fazer aqui era pesquisar alguns desses salários e colocar aqui numa planilha de Excel para a gente comparar principalmente o salário por hora, porque aqui a gente vai ver o salário mensal ou anual. Então, a gente vai fazer uns cálculos aqui para comparar com o salário mínimo, que é de 12 euros por hora. E na sequência, eu vou mostrar também uma outra funcionalidade que você pode utilizar para calcular a dedução dos impostos, ok? Então, vamos lá. Começando com engenheiro de software, arquiteto de software. Ó, aqui você consegue colocar Alemanha ou então selecionar o estado que você quiser. Eu vou deixar a Alemanha inteira só para a gente ter uma noção. Aqui você consegue ver que o nível do profissional é expert. Então, essa faixa de salário verde escura, digamos assim, é a faixa de salário do expert. Enquanto que um júnior, um profissional menos experiente, vai ganhar aqui um pouco menos, né? Essa faixa dos 25% menos, enquanto que um profissional mais experiente vai, então, ganhar mais. Como eu disse, esse valor aqui é o valor mensal. E aí, aqui você consegue ver outras informações, né? Então, por exemplo, a diferença de ganhos por idade, a diferença salarial entre homens e mulheres, que aqui na Alemanha temos também. E aí, aqui embaixo, você consegue ver esse mapa, ó, tá vendo? Cada um dos estados tem uma média salarial um pouco diferente. Você consegue ver 16 estados e você consegue ver no gráfico aqui também as regiões, as faixas salariais, tudo direitinho, tudo bem? Então, vamos colocar aqui na nossa planilha que o engenheiro de software ganha por mês 5.382 euros. E aí, ela já vai calcular aqui pra gente qual que é o equivalente por hora. Então, você percebe que o salário já é muito superior ao salário mínimo. Na sequência, vamos ver então o auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, ó, Büroassistentin. Ó, tá vendo que daí o salário já não é mais tão alto, certo? Então, vamos colocar aqui na nossa planilha 3.410, que é o salário. E aqui a mesma coisa se aplica, né? As diferenças, idade, o gráfico aqui embaixo, você sempre pode fazer essa comparação, tudo bem? Então, temos aqui 3.410 por mês. Então, o que a gente tem aqui na nossa planilha? Salários brutos por mês. Por que eu coloquei aqui um mini job junto com uma profissão que ganha salário mínimo? Porque o que eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo é que o mini job especificamente recebe um salário menor não por conta do salário mínimo, mas principalmente por conta, óbvio que isso tem um impacto também, mas principalmente por conta das horas trabalhadas, porque quem trabalha com mini job tem um teto de ganhos no mês, que se eu não me engano, atualmente está em torno de 500
520 euros, né? Então, aqui até a pessoa poderia trabalhar um pouquinho mais no mês para chegar ali no teto de ganhos. Mas o salário acaba sendo muito menor porque a quantidade de horas que essa pessoa pode trabalhar por semana e, consequentemente, no mês é muito menor. Então, por isso que alguém que ganha mini job e ganha salário mínimo, ainda assim vai ter um salário muito inferior a quem ganha o salário mínimo, mas trabalha o período integral, trabalha lá 40 horas por semana ao longo do mês inteiro. Tudo bem? Essa foi a parte 1 do nosso exercício. Vamos agora então para a parte 2, que está relacionada a impostos. Então, apresento aqui para você o Bruno Neto Rechner, que é uma calculadora de impostos. Existem várias online, né? Eu particularmente gosto muito dessa daqui, mas se você digitar o termo bruto neto em qualquer site de busca, você vai encontrar diversas que você pode utilizar nas suas pesquisas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar cada um desses salários aqui na calculadora para ver quanto é que sobra no final do mês. Então, vamos começar com o salário do engenheiro de software, 5.382 por mês, né? Existe também a possibilidade de você calcular por ano, mas como a nossa referência aqui no exemplo tá por mês, vamos deixar tudo na mesma unidade, digamos assim, né? Classe de imposto. Aqui eu vou fazer a pesquisa como a classe de imposto 1, que é a classe geralmente destinada a solteiros, divorciados, viúvos, e é uma das classes que paga mais imposto, que tem uma alíquota um pouco maior. Justamente para que a gente use como referência, digamos assim, um dos casos mais severos, um dos casos em que a dedução dos impostos vai ser a mais alta. Se você já sabe qual é a sua classe de imposto aqui na Alemanha, use a correta para fazer os seus cálculos e para ter aqui as suas referências. Mas se você ainda não sabe, se não entende muito bem como é que funciona esse negócio de classes de imposto, eu sugiro fazer algumas simulações utilizando classes diferentes, só para ter a referência do melhor cenário e poder comparar com o pior cenário. Assim, quando você chegar aqui na Alemanha, não vai ter nenhuma surpresa, né? Mas vamos lá. Eu selecionei aqui o estado de Nordrhein-Westfalen, porque é onde eu moro, mas você pode selecionar outros se quiser. Existem diferenças também nos impostos de estado para estado. E selecionei aqui idade também, porque é uma coisa que tem um impacto. E aí vou colocar aqui para calcular o que é que nós temos. Então, ó, o salário por mês 5.382. Isso significa um total anual de 64.584. Aí aqui vem todas as deduções de todos os impostos, inclusive do plano de saúde, né? E aí aqui no final você consegue ver então quanto é que sobra, tanto por mês quanto por ano. Na sequência temos o quê? Temos o auxiliar administrativo. Então vamos voltar aqui e vamos colocar 3.410 e manter as mesmas configurações, né? Classe 1, mesmo estado, idade, etc, etc. Vamos ver o que é que acontece. Ó, salário mensal, então, de 3.410, anual de 40.920 e aí um total aqui no mês, então, depois da dedução dos impostos de 2.269,98. E aí, por último, vamos ver, então, quem ganha o salário mínimo, né? Que é o 1.920. Vamos lá, 1.920. Novamente, mantendo as mesmas configurações. Calculadora. Olha aqui quanto é que sobrou no total. 1.416. Vou colocar de novo na nossa planilhazinha. 1.416,13. Então, quando a gente compara esses três, né? Porque o mini job realmente é um caso à parte que a gente não vai entrar aqui agora. Mas o que a gente consegue observar? Que são três áreas de atuação completamente diferentes, que exigem qualificações completamente diferentes e que quando você vê o total que sobra no final do mês, né? A diferença entre cada uma delas, você consegue ver que fica em torno de uns 1.000 euros, né? Então, isso é uma característica da Alemanha, isso é uma coisa que você tem que ter em mente quando planeja a sua mudança para cá, que quanto mais dinheiro você ganhar na Alemanha, muito provavelmente maior será a sua contribuição com os impostos. Claro que existem especificidades de caso a caso, que a gente nunca pode generalizar, mas eu queria mostrar aqui esse exercício, queria inclusive incentivar que você faça esse tipo de simulação com cenários que estão mais próximos aí da sua realidade, para que você consiga de fato ter uma noção realista de quanto que vai ser o seu salário, de quanto que vai entrar no seu bolso no final do mês aqui na Alemanha, justamente para que você consiga também avaliar o seu estilo de vida por aqui, consiga ter uma noção muito realista de custo de vida, qual que é o custo de vida que você tem condições de bancar.
O meu objetivo com o vídeo de hoje era esclarecer as principais dúvidas a respeito do salário mínimo na Alemanha, comparar esse valor com as médias salariais de outros profissionais que trabalham por aqui e mostrar fontes que você pode utilizar nas suas pesquisas. Inclusive, todos os sites que eu mostrei aqui no vídeo estão linkados na descrição. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda muito com a divulgação do meu trabalho. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.